Oi, lindezas, bom dia, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos continuar, na verdade vamos terminar o nosso assunto de história sobre Roma. Nós vimos na videoaula anterior a respeito dos conflitos que começaram a surgir entre patrícios e plebeus. Falamos também dos irmãos Graco, do Tibério e do Caio, que ocuparam os cargos de tribunos da plebe. E também hoje nós vamos continuar então falando sobre isso aí e vamos falar sobre a crise da República, que é o assunto que está disponível na sua página 39. Então pega seu material, lápis e borracha, para a gente poder dar então, finalizar na verdade esse assunto. Como que a República Romana chegou ao fim? Lá no início dos primeiros vídeos que nós falamos sobre Roma, nós vimos que Roma teve 3 períodos de política diferenciados. Primeiramente, Roma foi uma monarquia governada pelos reis. Ao longo de toda a história da monarquia romana, houve 7 reis. Você até estudou o primeiro, que foi Rômulo, fundador de Roma, e o último, que foi Tarquínio, aquele que foi tirado do poder pelos patrícios. Depois, então, nós entramos no período da República, em que o Senado tem uma representatividade muito grande, e agora nós vamos chegar ao fim da República. E vamos entrar na última fase, que é a fase do Império. Mas como que a República Romana chega ao fim? Vamos relembrar, e é importante que você sempre tenha isso em mente, durante o processo de expansão do território romano, os generais do exército desempenharam várias campanhas militares e obtiveram muitas vitórias. Então, quando eles voltavam dessas campanhas militares, de terem derrotado o inimigo, de terem conseguido ampliar o território romano, esses generais voltaram para casa com a moral muito elevada. Os romanos praticamente idolatravam esses generais, porque todo o crescimento de Roma era graças ao desempenho que eles estavam tendo nos campos de batalha. Então, quando esses generais, depois de até anos fora de casa, porque estavam em guerras contra povos inimigos, quando eles voltam para Roma, eles voltam vangloriados. Então eles começam a ter muito poder e muito prestígio, às vezes até mais do que os próprios patrícios que faziam parte do Senado. Então isso vai começar a trazer aí sérios problemas para os patrícios, que não vão conseguir se manter no poder por conta do crescimento desses generais do exército. Vamos falar um pouco melhor sobre isso. À medida que a gente for lendo, nós vamos parando e vamos analisando, então, o que a apostila trouxe para nós. Vamos lá. Lá em cima, no trecho cotidiano, eu acho que eu já mandei você fazer um X no vídeo anterior, que nós não vamos fazer isso aí, e vamos continuar falando, então, sobre a crise da República. Grifa comigo. Os problemas sociais foram em parte resolvidos, porém novos surgiram. Disputas pelo poder, além de uma revolta de escravos, acabaram gerando uma crise na República, o que provocou o fim do regime. Os líderes militares, responsáveis pela conquista de territórios e pela defesa das fronteiras, foram progressivamente aumentando sua influência política, até que assumiram o poder. Cientes de seu grande poder e de sua importância para a manutenção do território romano, os líderes militares começaram a questionar o Senado e a incapacidade dos líderes de resolverem os problemas que assolavam Roma. O primeiro governo ditatorial ficou a cargo do general Mário, que determinou a formação permanente de um exército romano e recrutou soldados que passariam a receber salário. Então agora você começa a perceber então essa transição da República para o Império. O primeiro general que assumiu o poder em Roma foi o general Mário. Ele já tinha desempenhado várias campanhas militares a favor de Roma, ele tinha muito prestígio dentro de Roma. Ele começa a julgar os patrícios como incapazes, eles acabam sendo retirados do poder e Mário assume o poder
de forma ditatorial. O que significa isso? O Senado não vai mais atuar. Mário, que era o líder principal, ele vai governar com plenos poderes. Essa é a diferença da monarquia para o império. Porque na monarquia nós temos o rei. Ele governa também com grandes poderes, mas o rei está sempre consultando o Senado, pegando opiniões, o que os magistrados acham, eles votam, tomam decisões em conjunto e o rei vai administrando isso aí. Durante um governo ditatorial, que foi implantado por Mário, por exemplo, ele governa sozinho. Ele não consulta o Senado, ele não consulta um conselho de anciãos, que é um grupo de homens mais experientes. Ele governa seguindo somente as suas ideias. Vamos continuar. Mário promoveu outras reformas populares, como a distribuição de terras aos soldados aposentados, a redução da autoridade do Senado e dos privilégios dos patrícios. Como era de se esperar, o governo de Mário sofreu forte oposição dos patrícios. Os patrícios não gostaram do governo dele porque estavam sem poder, o Senado não podia mais atuar. Apoiado pelos patrícios, Sila anulou algumas medidas implantadas por Mário e usou seu poder para combater algumas revoltas. Então nós estamos vendo aí Roma passando por um sério período de disputas pelo poder. Página 40, lá em cima nesse quadrado meio marronzinho, está falando sobre uma rebelião de escravos que aconteceu em Roma. Vocês sabem que o número de escravos em Roma cresceu muito por causa das campanhas militares. Um desses escravos era chamado de Espartaco e ele liderou uma grande rebelião de escravos para se livrar das torturas e dos maus tratos que eles estavam sujeitos. Foi uma rebelião que no início os escravos até conseguiram algumas vitórias, mas no final, infelizmente, não deu muito certo, tá? Vamos falar agora lá embaixo de um outro general muito importante que assumiu o poder, que foi Júlio César. Vamos lá. Júlio César se destacou nas campanhas militares e conquistou a Gália, que hoje é a atual França. Após a morte de Crasso, Pompeu se fez nomear pelo Senado como o único governante de Roma. Júlio César, que estava na Gália, marchou para Roma, onde foi aclamado pela plebe e recebeu em triunfo para enfrentar Pompeu. Júlio César assumiu um governo ditatorial durante 10 anos. Durante seu governo, César tomou algumas medidas para tentar diminuir a tensão em Roma, decretando, por exemplo, que os grandes proprietários de terra deveriam contratar 1/3 de seus trabalhadores entre homens livres. Suas medidas não foram bem vistas pelos patrícios, que em uma conspiração liderada pelos senadores Cássio e Bruto assassinaram Júlio César apunhaladas dentro do Senado. Bruto, que é um dos assassinos, ele era filho adotivo de Júlio César. E ele não era a favor das medidas que Júlio César estava tomando, porque acabava desagradando aos patrícios. Quando Bruto dá a punhalada pelas costas, Júlio César consegue ainda se virar, viu que era o próprio filho adotivo que havia dado a punhalada, e ele disse uma frase que ficou muito famosa, você encontra ela em vários livros de história, onde ele diz, até tu, Brutus. Ele quis dizer que vários patrícios desejavam a sua morte porque ele estava tomando medidas que não agradavam àquela classe, mas ele jamais esperaria que o próprio filho adotivo fizesse isso contra ele. Página 41. Após a morte de Júlio César, foi formado um triunvirato, que seria governado por 3 pessoas. Seriam eles Marco Antônio, Otávio e Lépido. Lépido se afastou da política e se tornou sumo pontífice. Marco Antônio se suicidou após entrar em conflito com Otávio, que o acusava de desejar se tornar rei do Egito
por causa de suas ligações com a rainha Cleópatra. Otávio recebeu do Senado o título de príncipes, que quer dizer primeiro cidadão. Recebeu o título de Augusto, que é atribuído a um deus, e imperador, tornando-se então o primeiro imperador de Roma. Assim acabava a República Romana. Então, na próxima videoaula, nós vamos falar então da fase do Império, que está aqui no nosso último capítulo. Antes da gente finalizar a videoaula de hoje, queria que você se atentasse a essa imagem. É quando Júlio César foi assassinado pelo Bruto, seu filho adotivo. Você consegue até ver na imagem Júlio César caído ao chão e os membros do Senado festejando a sua morte. Vou deixar aqui na caixa de descrição algumas atividades para vocês fazerem e a gente se encontra na próxima videoaula. Beijo, até mais, pessoal!